pulsos, mas pode ter. Mas os pulsos de vácuo são sempre contados pela pressão que está abaixo da pressão atmosférica. Ou seja, aqui é a pressão que nós estamos respirando. Como aqui nós estamos em Recife, ao nível do mar, a pressão atmosférica aqui é em torno de 1 bar. Pressão, nós temos acima da nossa cabeça uma pressão em torno de 1 bar. Né? Qualquer pressão abaixo de 1 bar é uma pressão subatmosférica. Em algumas autoclaves, nas mais antigas principalmente, e nas menos modernas, nas que estão menos atualizadas com os padrões internacionais, nós temos que a pressão atmosférica é chamada de zero, né? Como que na verdade nunca é. Se fosse zero, nós não estaríamos aqui respirando. Nós temos uma pressão de 1. Mas em alguns equipamentos eles colocam a pressão atmosférica como se fosse zero e abaixo da pressão atmosférica como se fosse uma pressão negativa. É a mesma coisa, tá? Tudo se desloca em um bar para baixo, né? A diferença é que ao termos uma pressão indicada como zero, essa autoclave não mede a pressão absoluta, ela mede uma pressão relativa. Então, se esta mesma autoclave, que está aqui ao nível do mar, cuja pressão seria zero, for levada para um outro lugar, onde nós temos uma pressão menor, aí nós teríamos que fazer uma compensação. Esse é um grande problema para técnico, porque talvez os técnicos não tendo esse conhecimento, regulem autoclaves que estão aqui, ou que estão num lugar muito mais alto, com o mesmo padrão, e na verdade não é. Né? A gente tem um padrão quando a gente trabalha em pressões absolutas, quando a gente trabalha em pressões relativas, o resultado não é o mesmo. E o técnico tem que ter esse conhecimento. Né? Se ele trabalha com receita de bolo, ele vai errar. Então, quais são as fases de um processo de esterilização típico com o sistema de vácuo? Nós temos aqui a remoção do ar, né? O pré-condicionamento do material. O material, nesse momento, está sendo pré-condicionado, ele está recebendo um pulso de vácuo e recebendo logo em seguida injeção de vapor. Nessa injeção de vapor, é o momento que o material mais molha. Por quê? Porque ele está frio. Então ele recebeu a saída do ar até aqui, não aconteceu nada com a temperatura do material. O material não teve variação nenhuma, a não ser uma pequena elevação da temperatura provocada pelo próprio ambiente em que ele está. Ele está dentro de uma autoclave pré-aquecida. Né? As paredes da autoclave já estão aquecidas. Então, nesse momento, o material não sofreu uma grande variação térmica, talvez uns 5 graus, coisa pequena. Nesse momento, ele recebe a injeção do vapor. E ao receber a injeção do vapor, grande parte desse vapor se transforma em condensado, que é normal. Depois, esse vapor vai ser exaurido da câmara pelo princípio da gravidade e pela ação da bomba de vácuo. As duas coisas vão fazer com que esse vapor seja jogado para fora da autoclave. E depois um novo pulso. Nesse segundo pulso, a quantidade de vapor, a quantidade de condensado gerado é menor, porque o material já está mais quente. E aí, sucessivamente. O que se espera, num bom cálculo, numa boa autoclave, é que desta fase para essa, a gente gere menos condensado ainda, quase nada. Porque este condensado que for gerado aqui, então aqui eu gerei condensado, uma parte dele eu consigo remover, gero mais condensado, consigo remover, mas o material já está aquecendo, e nessa fase aqui, o condensado gerado só vai ser removido aqui na fase de secagem. Exatamente. Então, o vapor gerado, o condensado gerado na rampa de aquecimento só vai ser removido aqui. Nessa fase de esterilização propriamente dita, nós já não temos mais geração de condensado. Nós só temos a manutenção do calor pontual que está nos materiais para que efetivamente a gente tenha a esterilização. Então, a próxima fase que nós temos é a rampa de aquecimento. Aí, nós vamos para nossa esterilização, propriamente dita, e depois chegamos na fase de resfriamento. E, por final, nós chegamos na fase de secagem. Tá?
Olhando para uma autoclave, né? Aqui uma figura de uma autoclave. Como funciona? A autoclave, aquilo que a gente coloca a carga internamente, é chamado de câmara interna. É aqui onde ficam os materiais, certo? O vapor vai entrar aqui dentro, vai percorrer o material, quando tiver que sair, vai sair aqui por baixo, e esse material vai ser condicionado e esterilizado. Nós esperamos que a temperatura transmitida pelo vapor provoque nesse material a morte dos micro-organismos. Então, nós queremos que esse material chegue aos 134 graus, ou aos 121, depende do ciclo. As paredes da autoclave têm, no seu lado externo, uma bolsa, uma câmara. Depois vou mostrar uma figura melhor para vocês. Que é chamada de câmara externa, que tem por função manter a câmara interna aquecida, porque se eu tivesse aqui, vamos imaginar que isso aqui fosse metal, e eu não tivesse, vamos imaginar não, é metal, e eu não tivesse essa câmara externa, o que aconteceria? O vapor entraria, e ao entrar e encontrar essa parede fria, ele se transformaria numa grande quantidade de condensado, ou seja, eu gasto vapor para aquecer a parede da autoclave. Não tem sentido. Então, para evitar esse tipo de situação, é construída ao redor da autoclave um bolsão, né? Uma capa, uma jaqueta, uma câmara, chamada de câmara externa. Essa câmara externa é preenchida com vapor. Então, quando o vapor entra para esterilizar o material, ele já encontra as paredes da autoclave pré-aquecidas. Problema: você reclama que o seu material não está secando bem. O técnico não habilidoso, ao invés de encontrar as falhas e ajustar a qualidade do vapor que está entrando, aumenta demasiadamente a pressão da câmara externa. Se ele aumentar demais a pressão da câmara externa vai o quê? Superaquecer. Então a câmara externa vai chegar em 140 graus, por exemplo. O vapor que entra começa a receber irradiação de temperatura da câmara externa. O que acontece se você pegar um ferro de passar roupa e borrifar água nele? O que essa água vai acontecer? Vai secar. O que vai acontecer com o vapor que entra? Se ele encontrar as paredes da autoclave quentes demais, vai secar. No final, você vai ter menos carga seca, mas provavelmente você vai ter menos carga estéril. Por quê? Você não esterilizou pelo princípio da transmissão de energia do vapor. Você esterilizou, ou não, pela convecção propagada pelas paredes. Você está esterilizando pelo princípio da estufa. Ou seja, o calor está chegando em algumas partes da autoclave porque as paredes estão muito quentes. Mas não é o vapor que está tocando o material como um todo. Então, isso é um problema e esse problema pode ser detectado numa boa qualificação. Você vai ter ciclo superaquecido, ou por um vapor mal gerado, ou por um calor gerado pelas paredes da autoclave. Bom, e aí a gente já comentou, né, onde se deve colocar os desafios, sempre na parte de baixo da câmara. Então, só para lembrar, para que vocês não esqueçam visualmente, todo o vapor. Então, quando vocês colocam aqui embaixo, por exemplo, um cesto para condicionar o boidique, se possível, coloque o cesto um bocado para baixo mesmo. E o boidique lá embaixo. Esse negócio de colocar o cesto virado para cima e o boidique em cima, você distancia o boidique do dreno uns 20, 30 centímetros. Depende do tamanho da marca da autoclave. Esse cesto é metade da altura da autoclave, da câmara interna. Esse cesto vai distanciar. Qual que é o problema? Você demora mais para encontrar falha. As falhas só vão aparecer nesse boidique, levando em consideração que o boidique é de boa qualidade,
As falhas só vão aparecer nesse boi-dique quando as falhas forem maiores, porque você está fazendo com que ele receba vapor antes. Ele deve receber vapor por último, porque é assim que foi dimensionado o teste. Ok? Bom, então, vou passar só mais essa partezinha aqui, e aí a gente tem um intervalo, 10 horas até que horas? Eu nem sabia que tinha intervalo. Vai dar um tumulto esse negócio de intervalo, voltar. Canulados. O boi-dique foi inventado em 1963. Estou trazendo essa informação para vocês, porque ele foi o primeiro PCD, né? Todo PCD, todo boi-dique é um PCD. Tá? O que é um PCD? Ou do português, BDP, Dispositivo de Desafio de Processo. Ele foi inventado em 1963 e foi publicado no livro Lancet. Naquela época, qual que era o nosso grande desafio de esterilização? As cargas porosas, os tecidos, eram nossos grandes desafios. De 63 para cá, houve uma evolução na medicina. E qual é o nosso grande desafio? As cânulas. Né? Conseguir fazer com que o vapor entre e esterilize os materiais minimamente invasivos. Né? Ou seja, nós temos aí trocáteres, cânulas e diversos materiais que não existiam naquela época. Hoje, falando de esterilização moderna, nós temos muita preocupação com a qualidade da esterilização no interior das cânulas. Vamos ver como é que funciona o vapor dentro dos canulados. Então, nós temos um canulado aberto dos dois lados, né? Se tivermos uma situação desse tipo, ele tem o mesmo grau de dificuldade que um canulado com a metade do comprimento fechado na metade. Ou seja, toda a cânula de 40 centímetros fechada na ponta tem o mesmo grau de dificuldade que uma cânula de 80 centímetros. Então eu gostaria que, nesse momento, quem tem autoclave ainda de reloginho, então quem tem autoclave ainda de reloginho, né, de manômetro, não é autoclave digital, deveria enxergar desta forma. Quando o ponteirinho se move, deveria estar pensando desta forma como é que o ciclo está se comportando. Então vamos ver aqui. Então, início de ciclo, nós temos 100% do ar, né? O ar não foi removido. Começou o processo de esterilização, o vácuo começou a funcionar. Ele chega nesse ponto, o ponteiro chega nesse ponto, e eu aqui dentro não tenho calor nenhum. Mas eu já tenho 10% do ar inicial. Ou seja, numa boa autoclave, cada pulso pode-se considerar que consegue tirar 90% do ar inicial. Então, se você tem uma autoclave de 500 litros, na teoria, né, a gente está imaginando que essa autoclave chega num bom nível de vácuo, 500 litros com 90% do ar removido, sobrou 50 litros. E vocês podem aí mentalmente fazendo a conta, né, da autoclave de vocês. Você tem uma autoclave de 350, sobrou 10%, é 35 litros. Ok? Legal. Sobrou 10% e nós vamos começar a injetar vapor dentro dessa autoclave. Vejam, a pressão subiu, o manômetro voltou, né? Estava em 1, voltou. Aqui eu estou pegando uma autoclave que não tem injeção de vapor além da pressão atmosférica, para exemplificar, tá? E nós temos 10% de ar e 90% do volume ocupado pelo vapor. Aí vem o segundo pulso. No segundo pulso, de novo, então é muito importante vocês conseguirem enxergar isso aqui e imaginarem como está o gráfico aqui, porque quando vocês olharem a fita da autoclave de vocês, a fita de autoclave de vocês não vai trazer todas essas informações aqui, olha. Por que ela não vai trazer essa pressão mínima? Porque a fita de autoclave de vocês está preparada para imprimir, né, a impressora a cada 30 segundos, ou a cada 1 minuto, ou a cada 2 minutos. E não necessariamente vai coincidir com esse ponto. Então pode ser que a fita da autoclave imprima nesse momento, imprima nesse momento, imprima nesse, mas não passou por esse. Então, se você mandar a fita da autoclave para um técnico
ou para alguém que vende produtos de monitoração, tentar te ajudar na interpretação das falhas, ela não vai conseguir, porque ela vai olhar o autoclave, se ela se basear na fita, ela pode dizer, olha, a pressão não chegou ao nível mínimo. Não é que não chegou, é porque imprimiu aqui, imprimiu aqui, imprimiu aqui, imprimiu aqui, mas não imprimiu aqui. E o que eu preciso saber é a que nível de pressão essa autoclave chegou, a que nível de vácuo essa autoclave chegou. Né? Aí sim eu posso fazer algum tipo de diagnóstico. Bom, o segundo pulso, de novo, uma autoclave de boa qualidade, preencheu com vapor e, de novo, nós temos 90% do ar removido. Só que nós temos 90% dos 10% que sobraram. Então, nós temos aqui agora somente 1% de ar. Então, se nós tínhamos 50, agora eu tenho 5 litros. Ok. E aí, nós vamos para o terceiro pulso. E, de novo, injetamos vapor. E agora o vapor vai até 3 bar. E ali começa a acontecer a esterilização. Reparem que, nesse momento, no terceiro pulso, mais 10% foi retirado e eu tenho só 0,1%. Ou seja, minha autoclave começou com 500, caiu para 50, caiu para 5 e agora caiu para meio litro de ar. Ou seja, eu tenho meio litro de ar dentro de uma autoclave de 500 litros. Na minha opinião, ainda precisaríamos de mais um pulso se eu quisesse deixar essa autoclave de 500 litros capaz de passar num bom teste Boyd. Então eu faria mais um pulso para que esse meio litro se transforme em 10% de meio litro. Né? Nós teríamos aí 50 ml, se eu não errei na conta. Né? E aí sim nós teríamos um bom ciclo de esterilização, um bom pré-condicionamento. Ou seja, a eficácia de penetração do vapor, de remoção do ar, depende de profundidade do vácuo. Quanto mais profundo, melhor. Depende do número de pulsos. Quanto mais pulsos, melhor. A cada pulso vocês entenderam que a gente vai removendo. Exceto por um motivo. E aqui já fica uma primeira dica de identificação de falha. Vocês viram que a cada pulso o ar vai sendo mais removido. A gente vai ficando com uma fração. Se eu coloco um Boyd na autoclave e esse Boyd não passa, né? Ele estava passando, deixou de passar, deixou de aprovar o equipamento. Eu chamo o técnico. E o técnico não consegue encontrar a falha. Uma dica para poder, pelo menos, separar onde ele procura a falha. Pede para ele programar um pulso a mais, se ele puder. Se ele programar um pulso a mais, puser o Boyd e o resultado for parecido, o problema não está sendo no sistema de vácuo, o sistema está sendo na reentrada de ar. Por quê? Se eu estou afirmando para vocês que a cada pulso eu retiro 10%, eu colocar um Boyd, fizer um pulso a mais e o mesmo resultado eu tiver, está acontecendo o quê? Eu retiro 10%, mas o ar está voltando a entrar. Então eu retiro 10%, então era 500, tinha que virar 50, de 50 tinha que virar 5, de 5 tinha que virar meio. Não é essa a nossa lógica? Só que se cada vez que eu tiro dos 500, sobra 50, na hora de fazer o próximo pulso, voltou mais 50, não é 50, é 100. Então é por isso que o meu Boyd não passa. Essa é uma coisa. Por outro lado, se eu mudar o pulso a mais e o Boyd passar, significa a ineficiência está na remoção do ar, ou seja, o ar não está sendo bem removido. Pode ser que a profundidade do vácuo não esteja boa, ou que a qualidade do vapor não esteja suficiente. Ou seja, piorou a qualidade do vapor, não está conseguindo sensibilizar a minha fita ou a minha folha de Boyd. Tá? Então a primeira dica está aí. Tá? Bom, agora é o seguinte, gente. Nós temos, pela coordenação, das 10 às 10h20, um intervalo do coffee break. Né? Eu preparei a apresentação para 2 horas e a gente só tem 55 minutos para passar tudo. Se vocês quiserem fazer intervalo de 20 minutos, a gente faz, para vocês poderem
participar do coffee break. Só que aí, quando vocês voltarem, vai ser pauleira para a gente continuar. Mais do que já vai ser. Vocês querem fazer intervalo? Ou querem só para mostrar uma outra realidade também? Perdão. Então, nós temos o seguinte. Eu comentei com vocês que a profundidade do vácuo interfere no resultado. Então, nós temos aqui, como é que é feito esse cálculo? Você pega a pressão atmosférica, no caso aqui não era uma autoclave instalada ao nível do mar, é uma autoclave instalada na capital, lá em São Paulo, 920 milibar por 90. Então, faça uma relação, 90 por 920 vezes 90 por 920 vezes 90 por 920. 3 pulsos vezes 600 litros. Nós ficamos no final com 0,56 litros. Né? Aqui uma outra autoclave, uma outra configuração em que eu tenho 920, a mesma pressão, só que a minha bomba de vácuo tem uma eficiência menor. Ela não chega num nível tão profundo, ela chega em 150 milibar. Vejam como causa uma diferença. Eu calculo 150 por 920, faço a fórmula aqui, né? Multiplico um pelo outro, então 150 por 920 três vezes, porque são 3 pulsos, um vezes o outro, vezes 600, aqui eu tinha meio litro de ar, aqui eu tenho 2,6. Viu como mudou? Ali é em cima a pressão atmosférica, né? Aqui é 920 pressão atmosférica. E aí embaixo, 90 é a pressão de vácuo que chegou. Então, você pega sempre a pressão de vácuo e divide pela pressão atmosférica. Multiplica um pelo outro, né? Porque como era porcentagem vezes porcentagem, eu fiz direto a conta. E existe uma outra conta que a gente faz também, chamada fator de diluição. O que é o fator de diluição? Aí é ao contrário. Aí a gente vai pegar a pressão de vapor dividido pela pressão de vácuo. E eu vou fazer a conta ao contrário. Então eu vou pegar 1.500 dividido no primeiro momento por 920 dividido por 90, porque a pressão inicial é 920 dividido por 90. Depois eu vou pegar 1.500, vou dividir por 90, 1.500 vou dividir por 90. Eu vou ter um fator de diluição de 2.839. Neste outro gráfico, eu tenho um fator de diluição de 613. Conclusão, essa autoclave retira o ar muito melhor que essa. E se nós fizermos mais 2 casos em que a gente aumenta o número de pulsos, vocês vão perceber que só de aumentar o número de pulsos, o volume de ar já diminui demais e o fator de diluição aumenta muito. Quanto maior o fator de diluição, melhor o resultado. O que a gente conclui, gente? Quanto maior o pulso de vapor e mais profundo o nível de vácuo e maior a quantidade de pulsos, melhor pré-condicionada é a minha carga. Tá? Claro, a gente está fazendo aqui muito rápido,